Pessoal, é, só abrindo o vídeo com um pequeno desabafo. De verdade, tem dias que eu me arrependo de ter criado esse canal, cara. De verdade mesmo. É depois de jogos como esse que eu paro e penso, cara, por que eu fui criar esse canal? Por que eu assumi esse compromisso? Porque, cara, não dá a mínima vontade de vir aqui gravar depois de um jogo como esse. Não dá, não dá. Não dá a mínima assim, disposição, a mínima vontade de vir aqui falar. Porque, como eu já comentei em algum outro vídeo meu, eu não lembro exatamente qual foi. Eu criei esse canal para falar sobre futebol, porque eu gosto muito de futebol. Eu pretendo trabalhar com futebol, eu pretendo fazer do futebol a minha vida. E eu queria muito falar de futebol, eu queria muito falar sobre tática, eu queria ter, sabe assim, tesão, com o perdão aí da palavra, ânimo para vir aqui e gravar, mas esse time do Palmeiras não me permite ter esses sentimentos e é algo assim muito triste. O Palmeiras jogou hoje contra o Botafogo, um Botafogo muito fragilizado dentro de campo. O Palmeiras entrou escalado numa 4-2-3-1. Com a lesão do Vitor Roque, o Abel Ferreira ele não manteve a estrutura do 4-4-2. E falando bem a verdade, a escalação em si eu achei até que interessante. Entrou ali o Jai e o Arthur nas laterais, que é essa linha defensiva que o Palmeiras tá caindo aqui, é foda. Perdão, aí, gente. Essa linha defensiva que o Palmeiras colocou em campo, Jai, Gomes, Murilo e o Arthur, né? É uma linha de defesa que eu já teria tentado antes, já teria tentado dar sequência em um momento anterior. Meio campo ali com o Andrés e o Marlon, que vocês sabem eu não gosto, muita gente não gosta, a gente sabe os motivos. Alan e John Arias, muito interessante. O Maurício centralizado e o Flaco na frente como centroavante. É uma escalação, uma variação tática que em si eu gosto dentro dessa 4-2-3-1, que eu acho que assim, a escolha dos nomes e o encaixe deles eu gosto, pelo menos de saída, né? Pelo menos a princípio, né? E o jogo começa meio estranho pro Palmeiras, não, acho que não começa exatamente ruim. O Botafogo ele consegue encaixar nesses primeiros 5, 10 minutos a sua marcação alta. O Palmeiras erra algumas saídas de bola e fica a impressão de que talvez o Botafogo pudesse, durante, pelo menos ali no início, encurralar a saída de bola do Palmeiras, né? Mesmo o Botafogo muito fragilizado, conseguiu, nesses primeiros minutinhos, complicar um pouco a saída de bola do Palmeiras. Só que daí a gente tá falando de um time que não tá em crise na zona de rebaixamento à toa, né? O Botafogo ele tem um momento de dar uma total bobeira, né, na sua marcação, de ter um desencaixe. O Palmeiras consegue achar a inversão da jogada. Ela sai da direita para a esquerda muito bem. O Arias toca a bola no Flaco, que cruza. O Andreas chuta. No primeiro momento eu achei que o gol tinha sido do Andreas. Mas realmente ela bate no Alan e acaba entrando, né? O gol é do Alan. E a partir daí o Palmeiras ele assume o controle do jogo. E o Palmeiras ele faz uma primeira metade de primeiro tempo. Dei uma pausa aqui, gente, para tentar ajeitar porque tava caindo aqui. O Palmeiras ele faz uma primeira metade de primeiro tempo até que boa, até que assim, interessante. O Palmeiras consegue controlar um pouco mais a posse de bola, no sentido de ter uma posse de bola mais eficiente que a do Botafogo, né? O Palmeiras ele não tem uma posse de bola longa dentro do jogo. Você vê que termina o primeiro tempo com 50-50. O Palmeiras troca menos de 200 passes no primeiro tempo. Só que é um Palmeiras que, quando tinha a bola, ele conseguia ser muito mais perigoso e efetivo do que o Botafogo. Criou boas chances. O Palmeiras conseguia fazer a bola inverter de lado muito bem, diversas vezes da direita para a esquerda. A gente vê que existiu um desencaixe ali de marcação no Botafogo que não foi corrigido. O Marlon Freitas, em mais de uma oportunidade, encontrou ou o Arias ou o menino Arthur na inversão, que aliás o Arthur acho que fez uma boa partida, muito correta.
E ele sendo correto, ele já tá acima do Piquerez e do Jefité nessa temporada, né? Impressionante a fase que vivem nossos laterais. E o Palmeiras conseguia achar espaços e brechas nessa marcação. O Botafogo não conseguia encontrar espaço para o contra-ataque, para fazer a transição rápida. Ainda bem, porque o posicionamento do time do Palmeiras, mesmo com o primeiro tempo bom e até certo ponto controlado, não me agradou. Eu tive a impressão de que se o Botafogo conseguisse encaixar melhor e organizar melhor o seu contra-ataque, a sua saída em velocidade, poderia deixar o Palmeiras em situação complicada. Não é à toa que logo no começo do jogo o Botafogo tem a primeira grande chance da partida. E de repente, se o Matheus Martins faz aquele gol, o jogo poderia ter sido outro, não tem como saber. Mas no geral o Palmeiras também conseguia pressionar bem. Lá na frente tinha o controle da partida no geral. E principalmente a partir dessa primeira metade, né, do primeiro tempo, o Palmeiras ele tenta ser mais dominante. Nessa reta final da primeira etapa, o Palmeiras ele abaixa um pouco o seu ritmo. Só que uma coisa que eu achei interessante nesse primeiro tempo é que o Palmeiras abaixou o ritmo sem necessariamente abrir mão de jogar. Porque a gente vê isso muitas vezes, isso aconteceu diante do Mirassol, e aliás, só aproveitando a oportunidade, perdão aí por não ter feito vídeo pós-jogo da partida contra o Mirassol, porque eu não consegui assistir, simplesmente acabou a energia aqui no meu bairro, eu consegui ver só os 20 minutos finais. E assim, não tinha como eu fazer um vídeo analisando 20 minutos, né? Acho que é até meio assim incoerente da minha parte, né? Mas foram 20 minutos ali que deu pra gente perceber que o Palmeiras ele abriu mão totalmente de jogar e dentro de casa tomou pressão nos minutos finais contra o time do Mirassol, que se fosse um pouco mais qualificado individualmente, tecnicamente, poderia até ter empatado o jogo. O Palmeiras hoje, diferente nesse jogo contra o Botafogo no primeiro tempo, ele diminui o seu ritmo, mas sem necessariamente abrir mão da partida. E até tem novas oportunidades de fazer o segundo gol. Então, o primeiro tempo do Palmeiras, para mim, ele é bom. Não mais do que isso, mas ele é bom. Algumas movimentações interessantes. Eu achei que no primeiro tempo o Giai e principalmente o Arthur fizeram uma partida segura, correta. Não consigo definir além disso, mas eu acho que é o suficiente. O Marlon Freitas bem, o Andreas Pereira menos participativo com a bola, porque também o Palmeiras foi um time que valorizou pouco a posse de bola no primeiro tempo, mas ele chegou bem à frente. Poderia ter feito o gol dele pra valer mesmo em um lance da entrada da área que o juiz acabou atrapalhando ele, né? O John Arias se movimentando mais, tendo mais liberdade para se movimentar e fez um primeiro tempo muito bom, o John Arias. Acho que finalmente dá pra gente dizer que o John Arias ele estreou pelo Palmeiras, né? Ele joga bem o primeiro tempo, depois ele faz o gol na segunda etapa. Ele participa do lance da expulsão do Medina, que eu acho inclusive que é um bom jogador, né, que o Botafogo contratou. Mas nada funciona, né, pro Botafogo. E o arranque dele, a recomposição, o drible, o passe, a finalização, o John Arias é um jogadoraço, é um jogador fantástico, que finalmente mostrou que veio, né, no time do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras faz um primeiro tempo bom, um primeiro tempo coerente. Só que eu acredito que eu já devo ter falado disso pelo menos umas 3 vezes em outros vídeos meus. O Palmeiras ele não consegue fazer 90 minutos bons. Ou ele começa o jogo bem e termina mal. Ou ele começa mal e de repente termina bem. Ou ele começa mal e termina pior ainda, né? Ele não consegue começar bem e terminar bem. Ele não consegue ser pelo menos coerente taticamente durante 90 minutos. Nem que o jogo não seja dos melhores, né? E no segundo tempo, o Palmeiras ele faz 2-0. E aí o Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão para aplicar uma goleada histórica no Botafogo. Na situação que a gente tinha ali, no contexto que a gente tinha no momento do segundo gol, a gente poderia imaginar o Palmeiras fazendo um 5-0 de repente. Não seria algo assim surpreendente. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem um treinador que... E eu sempre coloco entre aspas, porque como eu disse, pra mim ele não é treinador há muito tempo. Um suposto treinador que tem escolhas assim sempre muito questionáveis e sempre muito assim curiosas, né? Porque você tá jogando em casa contra um dos piores times do campeonato, talvez o pior time do campeonato, pelo menos nesse momento, né? Não em termos de elenco ou coisa do tipo, mas no momento.
que não tá em penúltimo à toa, em crise, com um a menos, e você consegue complicar esse jogo. Porque o Palmeiras ele toma um gol na jogada do Danilo, que aliás fez um grande jogo. Saudades, né? Já era muito difícil dele voltar pro Palmeiras, agora que ele foi convocado e tá em grande fase, aí sim que ele não vai voltar pro Palmeiras mesmo. No meio do ano ele vai pra Europa. Principalmente se ele for pra Copa do Mundo, daí o Botafogo vai conseguir tirar uma bolada de dinheiro nele. A oportunidade que o Palmeiras tinha de buscar o Danilo era no meio do ano passado. Não fez, quem fez foi o Botafogo. Que agora tá em crise, né? Então meus parabéns à gestão do Palmeiras. E o Danilo ele entra na defesa do Palmeiras como quem tá jogando contra crianças, né? E daí eu não sei se é mais justo comparar com crianças, porque eu acho que talvez as crianças conseguissem... Um time infantil conseguiria ter um desempenho defensivo melhor que o do Palmeiras no lance. Eu acho mais adequado comparar com cones, né? Talvez comparar com cones seja mais adequado, né? O Danilo parecia que ele tava tabelando ali, driblando cones num treino, porque... Ninguém marca no time do Palmeiras. Parece uma defesa de time de várzea, parece uma defesa assim do time dos Trapalhões, porque é uma coisa assim incrível. Qualquer um tabela dentro da área do Palmeiras, qualquer um entra na defesa do Palmeiras. O Carlos Miguel brincando com um amigo imaginário dele no lance. O Giai completamente desconectado da realidade, dando um carrinho assim sem o menor sentido. E sai o gol do Danilo. E a verdade é que depois do gol do Danilo, gente, vou usar a palavra correta, o jogo vira uma merda, né? O jogo, assim, ele vira uma grande porcaria. O Palmeiras, ele perde o controle tático do jogo. Só que, assim, o time do Botafogo é tão fraco, é tão ruim, que mesmo o Palmeiras implorando para tomar empate, o Botafogo não consegue buscar esse empate, né? Mesmo assim, o Botafogo teve uma outra chance, teve chute de fora da área, pro Carlos Miguel fazer a defesa... Mas o Palmeiras, assim, ele faz de tudo pra tomar um empate. Eu não sei qual que é o sentido de você abrir mão de um jogo que não só tá ganho, mas como você tem a possibilidade de golear, pra você recuar, pra você tomar um gol e pra você passar os minutos finais correndo esse risco de tomar empate. Depois dos 30 minutos, o Palmeiras para de jogar. O Palmeiras simplesmente abandona o jogo. E depois dos 40, o jogo vira uma várzea completa, assim, os dois times assim disputando para ver qual que é o pior. Não tinha mais organização tática de nenhum dos dois lados. E é incrível a gente ver isso de um elenco que custa R$1 bilhão, né? Que é o elenco do Palmeiras. Que gastou ano passado 800 milhões, né? Saiu o balanço aí financeiro do time. Não foi só 700 milhões igual a gente estava achando, né? Só. Foi mais de 800. O Palmeiras beirou 1 bilhão de investimento, né? Em uma temporada. Se a gente somar com 2024, a gente passa de 1 bilhão e 100, né? Em investimento. Pro time sofrer, pro time se mostrar completamente acovardado e desorganizado defensivamente, taticamente, em casa, contra um Botafogo em crise, com um a menos. O Botafogo tinha um a menos. E se for pra gente exemplificar individualmente, se for pra gente pegar um jogador pra representar o que foi a partida do Palmeiras, foi o Vitor Roque, que... Assim, gente, eu não tô aqui pra perseguir o jogador, é que... Tem dias que parece que tudo dentro do time do Palmeiras é uma completa esquizofrenia. Perdão a palavra, aliás, não sei se essa palavra é muito adequada de se usar. Mas o Vitor Roque, ele entra no segundo tempo parecendo que ele tava maluco da cabeça, parecendo que ele tava assim pirado, que ele entrou sob efeito de alguma substância, porque é um desespero pra tentar fazer o gol. Teve pelo menos 3 lances, cara, que ele chuta o chão na hora de finalizar a jogada. Eu não consegui entender esse desespero. Ou ele acredita que ele vai ser reserva do Maurício, depois da partida patética que o Maurício fez hoje. O Maurício, até quando o time tem momentos bons, ele não consegue se destacar, né? Pelo menos assim, a gente pode dizer que ele é regular. Não importa como o time esteja, ele sempre vai jogar mal, né? Regularidade é algo que a gente não pode reclamar desse jogador. E até as substituições do Abel, assim, são substituições que acovardaram o time, tirou os principais jogadores. O Arias sai insatisfeito, é claro que ele vai sair insatisfeito, ele fazendo uma partida boa, só que de repente o time para de jogar e ele é sacado. É incrível, cara, a gente não consegue ter um dia de paz e tranquilidade com esse time. Por conta do nosso incrível treinador, né, que a cada jogo que passa mostra toda a sua incapacidade, toda a sua limitação na frente de um clube como o Palmeiras. E aí eu deixo a pergunta, que inclusive eu vou até deixar no título do vídeo, talvez até na thumb. A longo prazo, esse tipo de desempenho ele se sustenta?
ele é o suficiente pra gente vencer um Flamengo que parece que vai se encaixar com o Jardim, pra gente vencer um Cruzeiro que, tudo bem, gente, o Cruzeiro tá muito mal agora, mas acabou de trazer o Arthur Jorge, provavelmente ele vai encaixar o time. Até pra enfrentar de repente um Fluminense numa fase mais aguda da temporada, o Fluminense vem muito bem, a gente sabe. Um Corinthians, se o Corinthians se arrumar, um São Paulo, se o São Paulo manter o bom momento. Será que vai ser o suficiente? Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Como eu sempre peço para vocês aqui, deixe o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, deixe seu comentário, sua crítica, seu elogio, deixe seu feedback e engaje o vídeo de todas as maneiras que vocês conseguirem para que eu consiga fazer esse canal crescer, para que eu consiga monetizar esse canal e que pelo menos esse martírio que é gravar vídeos falando do Palmeiras me dê algum retorno financeiro, né? Pelo menos isso. Enfim, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, uma boa noite, avante palestra.